Pessoal, deseja-se transformar. Então, ó, palavrinha fundamental, transformar. Quando eu trabalho com voltímetro, porque justamente eu tenho um amperinho, aparelho que serve para medir corrente elétrica, que é transformado em um voltímetro. Então, parece que existe essa palavra, transformar. Toda vez que eu falar de amperímetro, esse circuito tem que estar no tic-tac de vocês, saúde. Quando eu falar de voltímetro, esse circuito tem que estar no tic-tac de vocês. Mediante os circuitos na cabeça, vocês têm que saber o conceito de cada um. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Deseja se transformar um amperímetro. Então, amperímetro. Vamos lá. Aparelho que serve para medir corrente elétrica. Então, automaticamente, quando eu coloco esta simbologia aqui, ó, o que tem que estar no tic-tac de vocês? Eu tenho uma resistência de shunt que está em paralelo ao aparelho. O que faz a resistência? Ela protege o aparelho e não deixa a corrente total passar no aparelho. Então, ela tem a diferença das correntes elétricas. Pessoal, estou ali ainda. E a chance tem que ser menor, né? Menor que a resistência do amperímetro. Se o valor estiver, beleza? Transformar um amperímetro de resistência 75 ohms. Então, ó, esse aparelho, ele tem uma resistência de 75 ohms. Beleza. E fundo de escala é a corrente que passa justamente no aparelho, que vale meio miliamperes. Só múltiplos e submúltiplos. Precisa saber de qualquer jeito. Lá do primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo tem que estar no tic-tac de vocês. Quando eu falo em mili, 10 elevado a menos 3. Então eu tenho meio vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Beleza? Transformar em um voltímetro. Se eu quero transformar em um voltímetro, então se aqui eu tenho terminal, vou chamar aqui de A, B, tanto faz. Então ligado a esse terminal, eu tenho um voltímetro, um aparelho que serve para a medida de P. O que tem que estar no tic-tac de vocês? Se eu tenho um voltímetro, significa que para mim ter um voltímetro, eu tenho que ter uma resistência enorme em série com o aparelho, que no caso é 1 ampere. Então essa resistência ela tem que estar aqui, ó, em série ao aparelho. Então eu tenho que ter os dois circuitos na mente. Para medir até 110 volts. Então, pessoal, a DDP total é 110 volts. Diz lá, calcule o valor da resistência. Que resistência é essa? Essa aqui. Em série com o aparelho. E a resistência equivalente. Se o circuito está em série, eu sei que é a soma das duas resistências. Ou seja, o circuito aqui, ó, está em série. Então, a equivalente é a soma das duas. Entendi? Então, para mim calcular a segunda pergunta, eu tenho que calcular a primeira resposta. Para mim calcular a primeira resposta, eu tenho que ter conceito. Então vamos lá. Se eu quero transformar um amperímetro, que é o aparelho que mede corrente, em um voltímetro, o aparelho que mede tensão, eu tenho que saber que a corrente total que entra no aparelho
passa na parede, passa em cima da resistência e, no sentido convencional, sai. Então, a corrente, na verdade, total é a própria corrente no fundo desse carro. Por quê? Porque a associação em série, a corrente elétrica, ela é a mesma. Segundo passo. Para mim calcular esta resistência, eu já tenho corrente. Vale meio milho. Para mim calcular a resistência, falta calcular a tensão. Então significa que daqui para cá, eu tenho que calcular a tensão em cima desta resistência. Mas para mim calcular a tensão em cima dessa resistência, sendo que eu tenho a tensão total, então eu tenho que calcular a tensão em cima do aparelho. Então, portanto, a tensão total é a tensão do aparelho mais a tensão em cima da resistência. Com isso eu calculo a tensão em cima da resistência. Então, para mim calcular a tensão em cima do aparelho, então eu pego a tensão do aparelho, vezes a resistência do aparelho, vezes a corrente que passa no aparelho. Certo? Então, sussurro. Tem a resistência do aparelho, que é 75 ohms, vezes a corrente que passa no aparelho, que é a mesma, que é meio milho. Meio milho é meio vezes 10 elevado a menos 3. Transformar aí. E aí, pessoal, é o seguinte. Tem que brincar com a matemática agora. Física agora. Então isso aqui, ó, é 0,00 Vezes 0,5. Então se eu pegar 0,001 vezes meio vezes 70, isso vai dar quanto? 0,0375. 0,0375 volts. Então, ó, a tensão em cima do amperímetro acusa aquele valor ali, ó. Professor, isso seria a queda de tensão, então? Queda de tensão em cima do aparelho, do amperímetro. Agora que eu já tenho a tensão em cima do aparelho e tenho a tensão total, calculo a tensão em cima da resistência. Então, desta forma aqui, eu tenho que a tensão total é 110, igual a tensão em cima do aparelho, que é essa brincadeira todinha aqui, mais a tensão em cima da resistência. A equação do primeiro grau, isola a variável do primeiro membro, ou vice-versa, e deixa o número do outro membro, né? Dona Teteia. Então passa essa maravilha para cá, então vai dar 110 menos 0,0375, igual a tensão em cima da resistência. Portanto, a tensão em cima da resistência vai dar 109,96 volts. 109,96 volts. Só quase 110. Eu não vou arredondar 110 volts aqui, porque se eu arredondar aqui, então vem dizer eu estou anulando isso aqui. Por quê? Porque eu sei que a tensão total está 110 volts. Se eu somar isso mais isso, tem que dar 110. Beleza? Agora, para mim calcular a resistência, sendo que eu tenho tensão e tenho corrente, primeira lei, né? Então a tensão em cima da resistência é igual à resistência que está sendo calculada, vezes a corrente que passa na resistência. Sussurro. Então eu tenho 109,96 igual à resistência vezes a corrente que passa, que é meio vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ok? Aí, pessoal, é o seguinte. Fica a critério de vocês brincar com a matemática. Eu tenho que isolar a variável. Então, essa variável aqui, ó, está multiplicando, ela passa dividindo. Então, eu vou ter meio vezes 10 elevado a menos 3 no denominador. E no numerador eu tenho 109,96.
Aí fica a critério de vocês resolver da melhor maneira possível. Quem quiser pegar isso aqui e dizer que é 0,001 vezes meio, vai dar X. Pega o numerador, divide por X, vai dar o valor de R. Ou, quem quiser pegar essa potência que está no denominador e ir para o numerador, que se não é invertido, vai dar a mesma coisa. Portanto, vamos pegar isso aqui, ó. Fazer essa divisão, dá quanto? 19,92. 300? 219,92. 92. Só a potência está no denominador, ela passa para o numerador, que está dividindo passa multiplicando, o que está negativo passa somando. É o inverso, né? Da divisão é a multiplicação e da subtração é a soma. Então isso aqui eu sei que é K. Não é isso? Isso. Portanto, se a gente arredondar isso aqui, vai dar aproximadamente 220 K. Ok? Só representei a potência em múltiplo, porque isso é a área de vocês. É bom vocês fazerem isso. Ou se for subir múltiplo, mesma coisa. Com isso eu calculei a resistência enorme em série com o amperímetro. E justamente obtenho a minha DDT. Para me calcular a resistência equivalente, eu somo. Então a resistência equivalente é a resistência do aparelho, que é 75 ohms, mais 220 K. Portanto, eu vou ter 295 K. Professor, não é 75 ohms mais 220 mil ohms? Sim. Não. Vai dar 5, 2 por 7 dá 9. Dá 220,075 ohms? Ainda 220 mil? Sim, 220 mil. Mais 75. Mais 75. É, eu permaneci com a potência 10 elevado ao cubo. Mas se fosse dar Ou se 75, você tá? colocar aí, faz. Tá, ali é mais para praticar. O que interessa é isso aqui, ó. Esse lado aqui do tabuleiro. Que é o conceito Pessoal, de ontem. Só essa parte final eu não entendi. Essa parte aí do 109,96 aí. Isso. No caso, de que forma que eu faria aí? Não faz. Pode pegar isso aqui e transformar para isso. Aí Isso vezes isso. E divido por cima. Pega isso e divide por isso. Ou passa a potência do denominador para o numerador por sinal invertido. Tanto faz.